gente, tudo bem? Estão com nós ainda? Amém? Já fazem quase 3 meses que eu estive aqui. Eu basicamente morei aqui nessa igreja durante o final de semana. Quem se lembra desses dias aqui? Alguém estava num dos cultos? Eu fiquei de sexta a domingo e pela graça de Deus estou aqui de volta. Agora bem mais frio do que aquele dia, e eu, como um gaúcho que estou morando em Florianópolis, eu estava com saudades do frio, estava com muita saudade, então eu estou gostando de sentir esse frio gaúcho novamente, e pela graça de Deus, estou aqui novamente nessa casa. Eu brinquei esses dias que eu já estou me sentindo em casa, vindo para cá mesmo, então tá bem tranquilo. Também foi um dia de reencontros, o pastor Rafael, 10 anos, né, pastor? 10 anos atrás. E, meus amigos, nós estamos aqui um pouco nessa conferência de intercessão para falar sobre... Adivinha sobre o quê? Intercessão. E eu quero falar um pouco sobre o nosso chamado à intercessão. Eu acho que o termo intercessão, nos últimos anos, ele foi muito banalizado. Nós começamos a atribuir intercessão a apenas algum momento de oração específico ou apenas a algumas pessoas específicas. E eu quero nessa noite, nessa virada de dia aqui, basicamente, falar de como a igreja, de como os amigos do Senhor são chamados ao lugar da intercessão. Amém? Vamos orar novamente? Jesus, nós queremos olhar para você aqui. Nada importa, de nada adianta nós falarmos sobre muita coisa, se você não estiver conosco. A nossa oração é que aquilo que foi construído, aquilo que foi Jesus gerado durante essas horas, ministrando ao coração do Senhor, que o Senhor permaneça conosco até o final. Nós olhamos para você aqui nessa noite, nós olhamos para você aqui nessa madrugada, Senhor, entendendo que é você quem mantém essa casa, é você quem mantém o nosso coração, é tudo sobre a doce presença gloriosa do Senhor. Por isso, ministra o nosso coração aqui nessa noite, ministra os nossos interiores aqui nessa noite, que o nosso coração seja voltado às suas dores, que o nosso coração seja voltado ao teu coração. Molda-nos aqui nessa noite, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Eu quero começar falando sobre intercessão, ou melhor, o chamado à intercessão, entendendo quem está nos chamando. Eu não sei você, mas quando eu penso em intercessão, muitas vezes eu penso apenas num momento específico de oração. Ou pensava assim. Eu achava que intercessão era um momento em que eu ia e fazia apenas petições ao Senhor. Eu intercedia por alguém. Eu clamava pela vida de alguém. Conforme eu fui estudando as páginas das Escrituras e entendendo um pouco mais sobre qual que era o chamado à igreja, afinal, como nós falamos anteriormente, a minha casa será chamada casa de oração, ou seja, a identidade da casa do Senhor ser a casa da oração, como nós podemos ou como nós devemos nos portar? E eu entendi que existe um chamado para a igreja ao lugar de intercessão. No entanto, nós precisamos entender um pouco mais sobre quem está nos chamando. E eu quero destrinchar aqui, de Gênesis a Apocalipse, o chamado aos amigos de Deus, ao lugar da intercessão. Quando nós vamos ler as páginas do livro de Gênesis, nós temos a criação do Senhor. Gênesis descreve um momento em que Deus ele cria céus e terra. Deus ele cria tudo bom, como ele mesmo diz, e no 6º dia ele cria a humanidade. A Bíblia fala que quando Deus ele cria a humanidade, ele olha para a sua criação que ele mesmo tocou, ele mesmo moldou, ele mesmo fez, diferente de todas as áreas e aspectos da criação, que ele apenas dava um comando e era criado. Ali o Senhor ele pega na sua mão barro e faz ali Adão.
E o mais legal é que quando ele olha para essa criação, ele diz: é muito bom. Eu fiz esse homem à minha imagem e semelhança. Esse termo imagem e semelhança, eu não sei se você já parou para perceber o quão importante ele é para nós. Ser imagem e semelhança à luz das Escrituras é além de um aspecto ao qual nós vemos no livro de Gênesis. Ser imagem e semelhança de Deus é o Senhor compartilhando a sua imagem conosco. Nós não somos Deus, mas nós somos os representantes naquele momento, ao qual ele fala o seguinte: eu falo para vocês, cuidem, dominem, vão, se multipliquem, a criação que eu fiz, agora quem vai gerir, quem vai fazer, quem vai cuidar dela não sou eu, é você. Você está encarregado de ser a minha imagem e semelhança diante de toda a ordem criada. É o que nós chamamos na teologia da Imago Dei. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas é um termo que vai descrever o homem como a imagem e semelhança de Deus, ou seja, os representantes do Senhor aqui na terra. O Senhor nos criando para sermos mordomos da criação. A Imago Dei, ela vai tocar em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, além de uma imagem, nós carregamos consigo um lugar de busca. O Senhor nos fez desejantes a Ele. Tem uma frase de um teólogo do século IV, muito obrigado, que se chama Agostinho, que ele fala o seguinte: o Senhor nos fez para Ele, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar nele. Ou seja, o Senhor nos fez para Ele. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso tem a ver com os chamados à intercessão? É que no capítulo 1 de Gênesis, verso 28, eu quero te convidar para abrir. Gênesis 1, 28. O autor de Gênesis, ele narra a seguinte situação. Vamos ler lá no 27, para só trazer uma base sobre aquilo que eu estou falando. E nós vamos ler 27 e 28. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejavam sobre a terra. Eu não sei se você sabe, mas o pilar central de uma intercessão é esse texto. Como assim, Gui? Sabe por quê? Porque a primeira interação que Deus tem com o homem não é o homem falando com Deus, mas é Deus expondo o seu desejo para o homem. A primeira vez que a humanidade tem um contato de diálogo com Deus, não é a humanidade que começa, é Deus que fala. E Deus abençoou e lhes disse: multiplicai-vos, dominai. Deus, um Deus que é relacional, um Deus que decide se relacionar com a sua criação, decide conversar com a sua criação, é o Deus que inicia um diálogo com a humanidade. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nós não vencemos a nossa vida de oração, a perseverança na nossa vida de oração com as nossas forças. Nós vamos para o lugar de um diálogo eterno ao qual o mesmo Deus começou. Quando nós voltamos ao lugar da oração, ao lugar da intercessão, nós não criamos um lugar, nós voltamos ao lugar de Gênesis 1, 28, ao qual Deus ele começa uma conversa conosco, ele começa uma conversa com a sua criação e expõe o desejo íntimo dele. Eu criei vocês para uma missão. Que missão é essa? Vocês vão ser mordomos daquilo que eu criei. Vocês vão olhar para aquilo que eu criei e vocês vão cuidar disso.
E é por isso que eu falo que a intercessão não tem a ver apenas com um momento de oração, mas tem a ver com entender e ser amigo do Senhor, ao ponto de ouvir os seus desejos, os seus clamores, e assim se importar, assim como Adão ouviu aquele desejo. É interessante entender esse momento da linha do tempo de Gênesis 1. Em que lugar eles estavam aqui? O jardim? Vamos lá, gente, só tem uma pessoa aqui, não é possível. É o jardim do Éden. É um lugar ao qual Deus, Ele não apenas Ele criou, mas Ele se fazia presente. Gênesis capítulo 3, verso 8, o autor fala que dava para se ouvir os passos de Deus. Você tem ideia? Pensa comigo. Você tem ideia o que é ouvir os passos de Deus? O principal aspecto que eu quero destacar aqui é que o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. É um Deus que olhou para a sua criação e decidiu conversar com ela. Gente, a conversa é um relacionamento. Deus, Ele faz a sua criação, Ele cria o homem, e ali Ele caminha com o homem. Gênesis 3:8 fala sobre na viração dos dias, dava-se para ouvir os passos do Senhor. Ou seja, o texto diz, e é implícito, que isso era algo normal. Era algo que Adão e Eva estavam acostumados a fazer, estavam acostumados a ouvir os passos de Deus lá naquele jardim. Deus havia descrito um desejo, uma vontade. Deus havia exposto o seu coração perante a criação. O desejo de Deus para aqueles homens, para aquela família, era: vocês vão cuidar da criação e eu vou me relacionar com vocês. Até aí, tudo lindo. Mas o mesmo verso que fala sobre que Deus, Ele andava, é o mesmo verso que também vai falar sobre o pecado do homem. O pecado, ele, como Paulo fala, insere a morte nessa equação. Agora, a humanidade, ela é sujeita ao pecado, não mais a Deus. Ela é sujeita às dores. No momento em que o homem peca, já nós temos várias afirmações de Deus. Por exemplo, o homem agora teria que lidar com os abrolhos dessa terra. Ele teria que lidar com os espinhos. Ele ia suar, ele ia fadigar. A mulher ia ter dor ao gerar filhos. Ou seja, o pecado, ele vai instaurar um reino de morte, um reino de dor, um reino de injustiça, um reino de maldade. Paulo vai falar que por causa desse pecado, todos nós somos feitos pecadores. Todos nós carecemos da glória de Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. E eu não quero que você responda, logicamente, né? Porque senão a gente ia se denunciar aqui. Mas imagina Deus criando com a mais perfeita forma. Imagina Deus olhando para a sua criação, colocando o seu desejo naquela criação. E essa mesma criação olhar nos olhos do Senhor e dizer: eu prefiro outra coisa. Eu prefiro não te ouvir. Eu prefiro ouvir a serpente. Eu não quero dar bola ao seu coração. Eu não quero ouvir o seu coração. Eu quero ouvir a serpente. Vamos lá. Justiceiro como nós somos. Qual que seria a nossa primeira atitude ao ouvir que a nossa criação se rebelou contra nós mesmos? Eu já sei a minha resposta. Eu nem esperaria o dilúvio. Eu já iria antes. Mas a graça de Deus não fez isso. A imago Dei, por mais que ela foi imaculada, a imagem de Deus no homem, por mais que ela foi distorcida, ela não foi extinguida.
Deus ele olhou para a sua criação e disse: eu sou o redentor dessa criação. Gênesis capítulo 13, verso 15 vai dizer uma profecia que falava o seguinte: a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e essa vai lhe ferir o calcanhar. O que isso quer dizer? Que Deus ia prover uma semente redentiva. A gente vai estudar e vamos ler na Bíblia que essa semente tem um nome. Qual que é o nome dessa semente? Jesus. Ou seja, o que Deus estava falando? Vocês pecaram, mas eu sou um Deus que relaciono com a minha criação. Eu não vou desamparar a minha criação. Ao contrário, Deus, ele mesmo diante de um pecado, diante da desobediência, diante da morte, diante da dor, diante da rebeldia, Deus ele olhou para a sua criação e disse: eu continuarei a me relacionar com ela. Eu não sei se para você isso é bom ou se isso é ruim, mas para mim mostra o caráter de Deus, de um Deus que não se ausenta mesmo em meio às dores. Um Deus que não se ausenta mesmo em meio quando a humanidade errou. Isso demonstra o caráter da bondade e justiça de Deus, que mesmo quando o humano ele merecia a ira, ali o Senhor proveu vestes de cordeiros. E aí você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com intercessão? Tem a ver com entender quem é que nos chama para esse lugar. Se a base da intercessão da minha vida de oração é orar a um Deus relacional, a um Deus que está pronto a me ouvir, eu preciso compreender que nem no mais abismo da humanidade ele se ausentou desse relacionamento. Nem no momento em que o homem ele vira as costas e ele se aliena de Deus, esse Deus ele vai se ausentar desse relacionamento. Só que o mais legal nas páginas das Escrituras é que, como Deus prometeu que haveria de ter uma semente, ele teve esse ímpeto de cuidar dessa semente. Assim como Deus ele disse que ia prover um redentor, nós vemos que Deus de fato proveu um redentor. Assim como de fato nós vemos que Deus ele se mostrou um Deus relacional, nós vemos nas páginas das Escrituras um Deus que se relaciona também. E diante de todo esse enredo, diante daquilo que nós vemos do homem agora pecando, Deus ele foi encontrando homens e mulheres justos diante da história. Eu quero destacar a vida de alguns homens, exemplos de intercessores, exemplos de amigos de Deus. Primeiro exemplo, eu quero falar um pouco sobre Abraão. Abraão, Hebreus capítulo 11 vai falar que Abraão foi aquele que buscou uma pátria maior. Abraão foi aquele homem que é considerado o pai da fé, o pai daqueles que creem. Imagina, o pai daqueles que creem, daqueles que confiam em Deus. Aquele homem que mesmo diante de uma família idólatra da qual ele veio, mesmo diante de cenários adversos, ele ouviu ao Senhor, ele ouviu a Deus e continuou a caminhar segundo o desejo do coração de Deus. Cara, imagina você do nada ouvir assim: sai da terra, sai da casa dos seus pais, sai da terra em que você mora e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vem cá. Às vezes a gente pensa que seria muito fácil, porque nós temos uma Bíblia para ler. Naquele tempo não se tinha isso, tá, gente? Imagina ele estar orando, ele ouve assim: sai da tua casa, sai da onde você está, e vai para a terra que eu te... Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim eu ia vozes na minha cabeça. Não sei. Será? Tá tudo bem aqui. E a Bíblia fala que ele confiou em Deus.
E é por isso que ele foi considerado justo diante do Senhor, o pai da fé. Não porque as suas obras o justificariam, mas porque a sua fé o tornou justo. Esse homem que mentiu, nas vezes que ele foi para o Egito, ele teve medo. Esse homem que teve uma esposa, Sara, que riu da promessa de Deus. Esse homem, ele é considerado um herói. Além de herói, esse homem é considerado um amigo de Deus. Um Deus relacional, que não se ausenta mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio à dor. Que encontra lá na região da Mesopotâmia, lá, eu amo história, tá? Eu amo história. Então por isso que às vezes eu vou falar de umas paradas de história, tá? Então não dá bola. Lá da região da Mesopotâmia, lá no meio do nada, Deus, ele vê o coração de um homem, ele chama esse homem começa a caminhar para a terra ao qual Deus ia mostrar, esse homem começa a caminhar para a terra ao qual Deus ia direcionar, e acontece que ele tem agora um sobrinho, ele mente, a mulher dele duvida, ele tem um filho com a sua serva, mas esse homem, ele foi um amigo de Deus. E aqui, como o nosso tema é chamados à intercessão, a gente vai ter uma base, que intercessores são amigos de Deus. Por que você está falando isso? Porque intercessores são aqueles que ouvem o coração de Deus e caminham segundo o seu coração. Abraão ouviu o coração de Deus. Eu vou fazer de você uma grande nação. Olha para as estrelas. Olha para a areia. Isso não se compara ao que eu vou fazer diante de você. Que legal. Abraão caminha, ele tem vários episódios, mas o que mais me chama a atenção é que Abraão, amigo de Deus, foi um homem que construiu altares para o Senhor. Ao longo de sua jornada, ele constrói 4 altares. Ele constrói um altar em Siquém, ele constrói um altar entre Betel e Ai, ele constrói um altar em Hebrom, e ele constrói um altar também no Monte Moriá. Porque amigos de Deus, intercessores, são aqueles que gastam a sua vida construindo altares para o Senhor. Por que isso? Porque é um relacionamento, não um momento, não um culto, não uma reunião, não um curso, não uma escola. Relacionamento. E relacionamento custa. Amigos de Deus são aqueles que olham para o Senhor e já entregaram tudo. Aqueles que ouvem o chamado de Deus e não hesitam. Têm medo. Erram no meio do caminho. Por vezes têm dúvidas. Afinal, somos humanos. Mas a palavra final é a confiança na voz daquele que nos chamou. E o interessante da história de Abraão é que Abraão ele tinha um relacionamento com o seu amigo. Abraão ele não apenas ele ouviu apenas uma vez a sua voz, mas ele seguiu caminhando segundo a voz do Senhor, ao ponto de em um momento, Deus ele olha para uma cidade, 2 cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. E essas cidades estavam cometendo vários pecados. E o pecado havia se achegado a Deus. E Deus ele decide uma coisa: eu vou exterminar Sodoma e Gomorra através da minha ira. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que lá em Gênesis, pode abrir ali em Gênesis 19.
Gênesis 18, perdão. Verso 17. Gênesis 18, 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as ações da terra serão abençoadas. Vamos lá. Olha para mim. Olha para mim, porque para mim isso aqui é forte. Aleluia. É forte. Forte. Pensa comigo. O Senhor, Ele é o Criador dos céus e terra. Amém? Concordamos com isso? Amém. Deus, Ele é um Deus que não depende de nada. Ninguém o criou. É o Deus que os seus juízos são inescrutáveis, os seus caminhos insondáveis. Esse Deus que cria toda a ordem através da sua palavra em 7 dias. É o Deus que olha para Abraão, seu amigo. Ele olha para Abraão e diz assim: eu não vou esconder do meu amigo algo que eu quero fazer. Eu não posso esconder do meu amigo algo que eu quero fazer. Isso me lembra muito ao que o profeta Amós fala, que Deus, ele revelaria aos seus profetas o seu coração, os profetas, os amigos de Deus. E ele faz isso com Abraão. Eu quero fazer algo. Então eu vou compartilhar. E Deus compartilha com o seu... Eu fico imaginando, gente, Deus falando assim: Abraão, então, estou pensando em fazer uma coisa lá. O que é, Deus? Então, estou querendo destruir 2 cidades lá. Vou destruir. E o que é mais interessante é que Abraão conhecia tanto o coração de Deus, que a resposta de Abraão lá no verso 23. A resposta de Abraão é: chegando-se Abraão disse: destruirás o justo com o ímpio? Ele sabia que o desejo de Deus era que aquelas cidades não tivessem pecado, não tivessem a prática do pecado. Deus, ele é um Deus santo e justo. Deus, ele poderia exterminar Sodoma e Gomorra, mas Abraão conhecia tanto o coração de Deus, que ele sabia que o desejo de Deus não era destruir o justo com o ímpio. Sabe por que Abraão sabia disso? Porque ele tinha relacionamento. Porque Abraão gastava tempo em ouvir a voz do Senhor, construindo altares. Porque esse homem, ele ouvia a voz do Senhor nos seus momentos de intimidade com Deus. E aqui ele começa a interceder por Sodoma e Gomorra. Ei, se tiver 100 justos, 50, 40, 30, 20, 10... Ele começa a interceder com o Senhor. E o Senhor foi ouvindo o seu amigo. Olha só. Deus, ele é aquele que não pede conselho a nenhum outro. Mas naquele momento, ele ouve as petições do seu amigo. Ele ouve as petições de um intercessor. Aqui já deu para ver que amigos de Deus são aqueles que conhecem o seu coração. Amigos de Deus são aqueles que passam tempo com o Senhor. Amigos de Deus são aqueles que constroem altares. Amigos de Deus são aqueles que confiam nas suas palavras, mesmo em meio a quedas, mesmo em meio a erros, mesmo em meio a dúvidas, eles continuam perseverando, buscando a pátria maior. Amigos de Deus são intercessores, ou melhor, intercessores são amigos de Deus. Passado uns 700 anos de Abraão, um homem, descendente do mesmo, está lá no Egito. Esse homem, o autor de Hebreus, ele vai falar que pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar dos prazeres transitórios do pecado. Moisés considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros lá do Egito, pois tinha visto a grande recompensa. Nós vimos a vida de Abraão. Abraão, a gente sabe que tem muitos filhos. A gente tem toda a linhagem descrita em Gênesis, e eles vão parar lá no Egito. E agora é o descrever da história de um povo que está debaixo de uma escravidão. E aí, eu acredito que você sabe da história, não preciso contar aqui, que eles clamaram a Deus, Deus levanta um homem, um libertador chamado Moisés. Moisés, ele foi criado para ser o filho da filha de Faraó. E o autor de Hebreus destaca que por contemplar a Cristo, ele não julgou isso maior do que a beleza do Senhor, muito pelo contrário, ele largou isso visando a grande recompensa que é a pátria maior e buscou o Senhor, renunciou a esses prazeres. E aí é muito legal toda essa história, porque Deus, de novo, ele compartilha o seu coração a um amigo. Qual que era o desejo de Deus para o povo de Israel? Meu povo clamou, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou livrá-los. Portanto, Moisés, você será a minha voz lá para o faraó. Não, mas eu não consigo. Não, mas espera aí, eu não pedi se você consegue, eu só estou dizendo que você vai. Ah, mas eu sou língua pesada. Azar o teu. Só vai. E amém. Moisés vai. E Moisés, ele é usado por Deus para a libertação do povo. Quando nós lemos o livro de Êxodo, a gente pensa que o ápice do livro do Êxodo é a libertação. É um momento lá em que eles passam a pés enxutos no Mar Vermelho. Mas não é. O povo só é liberto do Egito por uma coisa. Sabe por que o povo é liberto do Egito? Para cumprir algo que Deus havia falado. Israel é meu, eu sou de Israel, e eu habitarei no meio de vocês. Deus, ele é um Deus relacional. Lembra que eu falei várias vezes? Deus, ele liberta o povo do Egito para se relacionar com eles. Ele habitar no meio deles. Tanto que nós vemos no livro do Êxodo a construção do tabernáculo. Que legal. Moisés, chamado, aquele homem que talvez era um pouco improvável, mas Moisés, ele foi entendendo quem Deus era. E o Senhor foi compartilhando o seu coração a Moisés. No momento em que eles saem do Egito, Moisés, ele sobe ao Monte Sinai. Lá ele tem talvez uma das experiências mais gloriosas que nós vemos na Bíblia. Ele passa naquele momento 40 dias diante do Senhor. Ele recebe duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Você tem ideia o que é isso? Ele passa a ter uma das principais revelações que dá origem à lei do Senhor. Só que quando ele desce, ele começa a ouvir barulho de festa. Ele ouve um barulho lá no arraial de Israel, deles comemorando, deles festejando. E quando ele vê o que eles estão festejando, Moisés, ele tem uma reação. Qual que é a reação que Moisés tem? Ele quebra as tábuas da aliança. O que está acontecendo lá que eles estão festejando? Enquanto que Moisés, ele sobe para ter ali um momento com o Senhor, o povo, ele quer um Deus. O povo quer ver um Deus. Eles se achegam a Arão. Arão, o irmão de Moisés, que sabia quem Deus era. Ele pega os ouros dos brincos e ele funde e faz um bezerro de ouro. E ali tem uma frase que me chama muita atenção. Porque Arão, ele fala o seguinte: vamos festejar ao Senhor. E esse ao Senhor em hebraico, ele fala do nome de Yahweh.
Ou seja, eles estavam atribuindo aquela imagem do bezerro de ouro ao próprio Deus que havia salvado eles. Esse Deus não era um Deus verdadeiro. Quando Moisés ele vê aquilo, ele quebra as tábuas da aliança. Um sentimento de dor. Um sentimento de traição. Vamos lá. Vamos fazer uma lógica. Uma aliança tem duas partes. Correto? Aos casados aqui, correto? É proposta a uma aliança que as duas partes tenham algo em comum, tenham acordos. Caso uma não cumpra com o acordo, isso é considerado traição. Naquele momento estava sendo proposta uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Por isso que nós chamamos da velha aliança. Essa aliança era... Isso aqui é para gravar. Isso aqui é aquelas frases para gravar. Qual que é essa aliança? Eu sou de Yahweh, Israel é de Yahweh, Yahweh é o Deus de Israel, e Yahweh vai habitar no meio de Israel. Essa era a aliança. Ou seja, era uma exclusividade. O que acontece naquele momento, meus amigos? Israel trai o Senhor. Aí beleza. Qual que é a reação de um amigo de Deus? Sentir a mesma coisa que Deus sente. Sentir a dor do Senhor. Mas o mais legal diante disso é que Moisés, que literalmente conversou face a face com Deus, ele teve um papel de intercessor. Porque essa intercessão que ele teve diante da nação de Israel foi o que manteve Israel inteiramente dependente do Senhor. Afinal, olha só o que acontece, o que está descrito lá em Êxodo capítulo 32, verso 11. Êxodo 32, 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus: ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: foi para o mal que o Senhor os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te desse castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei os vossos dependentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que tenho lhe falado, e eles tomarão por posse dela para sempre. E ali o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria que traria ao seu povo. Deus, ele tem um ímpeto, ele executar juízo, e Deus poderia, porque o povo, ele banalizou, ele destratou da aliança que ele havia feito. E aí, Moisés, ele diz assim: Senhor, lembra-te daquilo que você falou. Olha, escuta essa frase. Lembra-te daquilo que você disse. Lembra-te aquilo que você prometeu. E aí a gente precisa entender que Deus, ele não se esquece, né? Deus não tem um problema ali na memória, mas olha para aquilo que você mesmo disse e tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, não faça com que os egípcios digam: Deus libertou o seu povo para julgá-lo e matá-los naquele deserto. Não, lembra-te daquilo que você mesmo disse. Em outras palavras, em uma linguagem que o Guilherme quer adequar aqui, Senhor, eu conheço o seu coração. Eu sei que o seu desejo é manter o teu povo, mesmo diante dessa infidelidade. Vem cá, nós teríamos esse lugar diante do Senhor? Nós teríamos esse nível de intimidade de dizer: Deus, eu sei o que está no teu coração.
eu sei o que o Senhor ama. Eu sei o que o Senhor odeia. Eu sei o que o Senhor deseja. Moisés fez. E aí Moisés ele vai um pouco mais a fundo, porque ele diz assim, para os meus irmãos eles serem agora libertos, eles não recair a ira sobre eles, pode tirar o meu nome do livro da vida. Olha o que Moisés disse. Moisés, ele amava tanto o Senhor e amava tanto os seus irmãos, que ele disse assim, se precisar, pode até tirar meu nome do livro da vida. Risca ele. Porque eu sei o teu coração, Senhor. Eu sou teu amigo. Eu conversei com você face a face. Eu tenho uma amizade com o Senhor. Porque intercessores são amigos de Deus. E aqui eu quero chegar ao maior intercessor que a Bíblia fala. O próprio Senhor. Aquele que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça. Aquele que sentiu as nossas dores, que caminhou nessa terra e a humanidade pôde ouvir, pôde tocar, pôde ver. Jesus, aquele que habita toda a plenitude de céus e terra. Esse mesmo Jesus, a sua intercessão, mantém tudo em ordem. Hebreus capítulo 1 fala que ele sustenta todas as coisas através da palavra do seu poder. Esse Jesus, ao seu falar, ele mantém tudo em ordem. Sabe por que tudo está em ordem? Porque Jesus continua intercedendo. Desde toda a criação, Jesus ele foi o intercessor e mantém toda a plenitude nele. Jesus é aquele que fez a perfeita vontade do Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e o sumo sacerdote perfeito. E acho que um dos pontos mais altos que nós vemos, e aí eu quero falar um pouco sobre os evangelhos, porque é interessante que várias vezes os evangelhos dizem, Jesus orou. Só que eu não sei se você percebeu que a maioria das vezes não diz o que Jesus orou. Só fala que Jesus se retirava para orar, e amém. E a gente que se lasque, né? A gente não precisa saber. Mas tem um momento nas Escrituras que vai falar o que Jesus orou, que é João capítulo 17. João 17 é uma das últimas orações que Jesus faz antes de ir para a ceia. É o que nós conhecemos como a oração sacerdotal. O mais legal é que, naturalmente, nós lemos a Bíblia dividida, né? Então, João capítulo 14, 15, 16, 17. Pensando que todos esses momentos são diferentes, mas não. Para chegar a João 17, a gente precisa voltar lá a João 14. E aí é o mesmo momento que Jesus ele vai discorrendo sobre tudo. E lá no meio, lá em João 15, Jesus ele chega para os seus discípulos e diz assim, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de... Um chamado de Deus, um chamado do próprio Senhor, de uma amizade com Ele. E aqui em João 17, depois de ele ter falado que eles eram amigos, João 17 vai trazer os desejos do Senhor, os desejos do próprio Cristo. E aí eu começo a pirar. A minha mente vai longe, porque é Deus falando com o Filho, é o Pai falando com o Filho. O Filho falando com o Pai por meio do Espírito. É a trindade desenhada aqui. E aí o Filho ele vai proclamar o que era o desejo dele. Que eles sejam um. Que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Que eles reflitam a glória que há entre nós. E eu não oro somente por esses. Eu oro também por aqueles que virão. Ou seja, nós. Que eles reflitam a glória. O filho olhando para o coração do pai, orando por aquilo que está lá e dizendo, Pai, eu vou te pedir uma coisa. Que aqueles que o Senhor me deste, esses sejam um. Assim como eu e você somos um. Que eles estejam onde eu estou. E que eles vejam a minha glória. Jesus, a representação exata do ser de Deus, olhando e cumprindo a vontade do Pai. A vida de intercessão, meus amigos, não é um momento. A vida de intercessão é uma vida.
Não é um culto, como eu falei, não é uma reunião, não é essa vigília. É um relacionamento de amizade com Deus. É eu chegar todos os dias. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Para o quê? Eu quero ouvir o seu coração. Ah, Deus, eu quero ser teu amigo, sabe? Eu quero conhecer o mais íntimo do teu coração. Muitas vezes nós atribuímos a intercessão à guerra. Intercessão é amizade. Intercessão é olhar para o coração de Deus. Ser um amigo de Deus. Só que ser amigo de Deus custa tudo. Tem uma frase de uma mística medieval chamada Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, que ela diz: se é assim que tratas os teus amigos, não me admira que tenha tão poucos. Os amigos de Deus são aqueles que ouvem o coração de Deus e clamam por aquilo que está lá. Quando nós olhamos para todas essas histórias que a gente desenhou aqui, a gente percorreu a Bíblia inteira, nós vemos duas partes: um Deus relacional e a sua criatura ouvindo esse relacionamento, nutrindo esse relacionamento. Mas assim como nós falamos no início lá do Gênesis, nós também sabemos o que está acontecendo no final. Gênesis 1 começa. Gênesis 1 começa, Apocalipse 22 termina. E o mais legal é que quando nós vemos agora a narrativa de Apocalipse, lá no final, lá, o último verso, os últimos versos, vai falar o seguinte: que a cidade santa desceu dos céus, o Cordeiro é a sua luz, não há mais choro, não há mais dor, não há mais lágrima, Ele enxugou as nossas lágrimas. A morte já não reina mais, o pecado já não existe mais. Ou seja, meus amigos, a gente sabe o início e o final da história. A gente sabe como começou e como vai terminar, essas são as duas certezas. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Já terminou? Hoje existe morte, pecado, choro, lágrima, dor? Sim ou não? Sim. E o que os amigos de Deus fazem diante disso? Lucas capítulo 18 é uma parábola que Jesus ele vai contar aos seus discípulos. Eu quero ler com vocês. Lucas 18. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Então Jesus já falou qual que é aqui o propósito de contar essa parábola. É de orar sempre e não desanimar. Aí ele começa a falar a parábola. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus. Esse juiz nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouve o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo,
mas, uma conjunção adversativa aqui. Ele vai contrapor aquilo que ele falou. Diante dessa situação, quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? Jesus, ele tem aqui uma intenção. Eu quero ensinar os meus discípulos a orar e não desanimar. Então ele fala sobre uma viúva clamando a um juiz que era iníquo. E essa viúva, ela bate na porta. Ela clama: faze-me justiça, faze-me justiça, me faz justiça, me faz justiça. E esse juiz, até que um dia ele diz assim: eu vou fazer. Beleza. Ela me incomodou tanto que eu vou fazer. E ele diz assim: porventura, o Senhor não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Amém, que o Senhor faça justiça. Mas aí tem uma continuação aí. Que oram dia e noite, clamando por isso. Uma das características escritas do reino de Deus é que é um reino de paz, justiça e alegria. Ou seja, aquela viúva, ela pede por justiça. Justiça é uma característica do reino de Deus. Aí eu volto a fazer essa pergunta que eu fiz antes. Hoje nós vemos uma justiça completa? Hoje existe injustiça. E muita injustiça. Mas Jesus, ele fala: os meus amigos, eles vão orar dia e noite clamando por justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar pessoas que confiam nele ainda? Vai ter fé na terra? Existirão amigos que, mesmo diante de falta de respostas, continuarão clamando por aquilo que está no meu coração? Eu vou ter amigos ainda que me ouvem? Diante de cenários de caos e injustiça, ainda vou ter amigos que me ouvem? E aí você pode estar parando para pensar assim: tá, mas o que a gente... Beleza, e agora? Como eu me porto? O que a gente fala sobre injustiça? Eu trouxe alguns dados para a gente conversar um pouco aqui. Por quê? Quando nós olhamos para um cenário de injustiça, o nosso clamor como amigos de Deus é nós olharmos para um Deus justo e dizer: Deus, faça justiça. Amém? Então vamos lá. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2025, nós tivemos 80 casos de feminicídio. No Brasil, em 2025, nós tivemos 1.568 mulheres que morreram diante dos seus parceiros ou qualquer outro homem. No Brasil, entre 2024 e 2025, nós tivemos a média de 60 mil notificações de abuso sexual. No Rio Grande do Sul, na região sul, nós tivemos 11.949 casos de abuso sexual, e dentre eles, estupro de vulnerável em 2025. A segunda maior concentração no Brasil. Em 2024, foram resgatados 2.186 pessoas de trabalho análogo à escravidão. Em 2025, 2.772 pessoas que trabalhavam de forma análoga à escravidão. Você sabe o que é um trabalho análogo à escravidão? Pessoas que hoje trabalham vivendo de uma forma totalmente deplorável, sendo manipuladas, concentradas em lugares sem nenhuma dignidade, ao qual estão agora muitas vezes isoladas de família, que vem por conta de uma oportunidade de emprego, é levada por um canavial, é levada para qualquer outro lugar, e ali passam a ter um ambiente totalmente de um trabalho análogo a como era a escravidão,
Você tem ideia disso? Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 62 pessoas resgatadas. No ano passado, gente, vocês têm ideia? Trabalho análogo à escravidão, 62 pessoas aqui. Em Bento Gonçalves, em 2025, nós tivemos 18 indígenas sendo libertos desse lugar. Nós vemos uma alta no tráfico de pessoas. Nós tivemos no Paraná 83.887 admissões formais de imigrantes, ao qual traz uma alta vulnerabilidade de tráfico humano nas fronteiras. Eu não sei se você se lembra que ano passado, ano retrasado, saiu várias reportagens sobre a ilha do Marajó. Lembra? Por que não dói em nós? Por que não receber a oportunidade da igreja dói? E agora uma menina que está sendo estuprada não? Eu sempre falo dessa história quando eu prego sobre isso. Eu sou ali de Encantado, como eu falei, e ali a gente abriu uma igreja. Eu me lembro que logo que nós abrimos a igreja, nós tivemos problema com os vizinhos, por conta do som, ao qual o nosso som ele era muito alto, que faltava tratamento no prédio. Nós ficamos bravos com os nossos vizinhos, gente. Os vizinhos só queriam dormir, e nós colocando o som alto. E a gente chorou. Imagina, o levante das trevas. Engraçado que nós nunca oramos por pessoas que estavam em trabalho análogo à escravidão. A gente nunca tinha orado por pessoas que estavam agora sofrendo injustiça nas mãos de abusadores. Nós nunca oramos por pessoas que agora, mulheres que estão sofrendo com seus supostos parceiros de agressão. Nós nunca oramos por pessoas que agora estão passando por ansiedade e depressão, que estão prestes a ceifar a sua vida. Nós nunca oramos por pastores, e aqui no Brasil há um alto índice de pastores que têm burnout e têm sintomas de ansiedade e depressão por conta do ministério. Nós nunca oramos por famílias ministeriais que sofrem com a dor da pressão ministerial. Nós nunca oramos. Nunca oramos. Mas pelo som da igreja, sim. E aí eu quero trazer aqui uma reflexão, para não dizer um soco no estômago. O que os amigos do Senhor têm ouvido? O que tem nos doído? O que tem nos custado? Será que nós estamos clamando? Será que nós olhamos para cenários de injustiça como esses, de pessoas que hoje estão vivendo um trabalho análogo à escravidão, ou nós vamos fechar os nossos olhos? Lá no Fascinação, que é a escola ao qual nós trabalhamos, inclusive o Alessandro, ele é o professor dessa aula, ele dá uma aula sobre Martin Luther King, que foi um grande pastor do século passado, que foi também um dos grandes expoentes contra a luta sobre dignidade humana e racismo lá nos Estados Unidos, que influenciou todo mundo, todo o globo. E uma das frases que me marcou muito, porque são várias vezes que eu ouvi essa aula, ele fala sobre uma fazenda aqui no Brasil chamada Fazenda Santa Clara. E nessa fazenda tem a casa em cima dos senhores, a casa da família. E embaixo era o lugar onde ficavam os escravos. E existem nas paredes marcas dos escravos, marcas de unhas, porque ali eles eram submetidos a açoites, e ali as unhas contraíam e riscavam a parede por conta da dor que eles sentiam, lógico, ao terem aqueles açoites. E talvez a gente se imaginar alguns cenários, de como, por exemplo, numa ceia familiar, toda a galera reunida, comendo,
talvez ali, tendo seu momento em família. E no andar de baixo, lá no porão, tinha um escravo, sofrendo. Tinha um escravo gritando. E talvez a igreja do Senhor tenha se tornado essa fazenda Santa Clara, que ouve o grito do injustiçado, que ouve o grito do escravo embaixo, que ouve e vê a injustiça, mas continua vivendo a sua vida normal. Com conferências, com cultos, com células, com músicas lançadas, com escolas rolando, enquanto que embaixo está acontecendo atrocidades e nós fechamos nossos olhos. Por quê? Porque que importa que nós estamos orando, aleluia. Diante desse convite, a gente pode ser Jesus, Abraão, Moisés, que conhecem o coração do Pai e clamam por aquilo que está lá. A gente pode ser essa viúva que olha para o coração de um Deus justo e clama por justiça. Mas nós podemos ser Jonas, ao qual Deus diz: Jonas, eu quero que você vá a Nínive. Eu estou falando para você o meu coração, meu amigo. E Jonas diz: não quero. Quero ir para Tarsis. Não. Quem nós temos sido? Será que nós temos olhado para o coração do Senhor e desdenhado do que aquilo que está lá? Ou nós temos continuado um relacionamento que dói, que sofre? Eu sempre brinco que teve uma época da minha vida que eu sonhei em ser um avivalista. Aleluia. Eu amava a temática do avivamento. Escrevi sobre avivamento. Amo até hoje. Mas naquele tempo eu me lembrei de uma frase. Que avivamento não é a gente rolar no chão. Avivamento é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. A igreja, ela é chamada a ser um lugar que ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Como nós temos nos portado diante das injustiças? Nós temos nos tornado essa fazenda Santa Clara, que ouve, não é comigo, segue a vida. Estamos aqui. Ou nós temos olhado para o coração e dizer: Deus, eu conheço o seu coração de justiça. Eu sei que isso dói no Senhor. Tem uma frase de uma música, que eu não me lembro o nome da música, que diz: vi o coração de Deus e ele é uma chaga aberta. Onde estão os amigos do Senhor nesse tempo? Onde estão aqueles que amam o que Deus ama e odeiam o que Deus odeia? Jesus. Jesus. Coloque as suas marcas no nosso coração aqui. Nós não queremos estar apáticos, indiferentes, alienados ao que o Senhor quer fazer, ao que o Senhor está fazendo. Nós não queremos ser que nem Jonas, que ouve o teu coração e foge pelo seu bel prazer. Nós não queremos ser uma fazenda Santa Clara, que ouve o grito do necessitado, que ouve o grito do injustiçado, e mesmo assim mantém a sua vida normal. Não, Deus, fere o nosso coração com as suas feridas. Que dói em nós aquilo que dói no teu coração. Leva-nos a um nível de intimidade, de amizade com o Senhor, que faz com que nós olhemos para o teu coração e dizemos: dói, dói. Nós não queremos orar bem,
Nós não queremos pregar bem, nós não queremos saber muito, nós queremos conhecer o teu coração. Fere o nosso coração com essa mensagem, uma mensagem de um Deus que continua compartilhando conosco os seus segredos, que continua compartilhando conosco as suas dores, que continua compartilhando conosco os seus desejos. Nos leve, Senhor, a esse lugar, em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Eu sinto como se o Senhor Ele quisesse trazer aos nossos corações algo que é fundamental no lugar de oração. Fé para crer que Deus ainda pode fazer o que Ele disse que faria. Eu sinto como se o Senhor Ele estivesse trazendo coragem sobre alguns corações aqui de voltar a crer em orações antigas. De voltar a crer que o Senhor ainda pode alcançar corações duros. De voltar a crer que Ele ainda se move quando a sua igreja se levanta para clamar. Ana, mãe de Samuel, enquanto era estéril, ela entra no templo e ela derrama o seu coração em lágrimas diante do Senhor. A Bíblia diz que não se ouviam palavras, apenas se via os seus lábios se mexendo, mas ela derramava a amargura do seu coração diante do Senhor. E por conta daquela oração em lágrimas de Ana, o Senhor faz com que a estéril gere o profeta que mudaria o cenário profético de Israel. Eu sinto um tempo onde o Senhor Ele vai devolver lágrimas aos olhos da sua igreja. Eu sinto um tempo onde o Senhor vai nos levar de novo a fazer orações em súplicas. Comece a falar com o Senhor agora. Seja ousado para falar com o Senhor agora. Eu sinto que o Senhor Ele quer nos tocar com uma porção diferente aqui. Surenda larabá, surenda labá, surenda labá, surenda labá.
Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, eu queria que você fosse ousado agora para dizer: Senhor, me devolva lágrimas sobre os olhos nessa noite. Eu quero que você seja ousado para dizer: Senhor, me ajuda a crer de novo que o Senhor pode alcançar aquele familiar que eu já tenho orado há tanto tempo. Senhor, me ajuda a orar de novo que o Senhor ainda pode converter o coração da minha família. Já faz tanto tempo que eu oro sobre isso e nada acontece. Me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a crer que o Senhor ainda pode tocar o coração da minha esposa, do meu esposo, que o Senhor ainda pode curar aquelas pessoas que estão em situação difícil na sua saúde. Senhor, toca-nos. Toca-nos, Senhor. Assim como Tomé, quando tocou nas suas mãos, foi curado da incredulidade. A minha oração é: cura-nos da incredulidade no lugar de oração agora. Começa a falar com Ele agora. Começa a falar com Ele agora. Começa a falar com Ele agora. Assim como Ana, derrama o teu coração diante dEle agora. Jesus, eu oro, Senhor, toca-nos com lágrimas nos olhos. Eu oro por clamor e súplica. Clamor e súplica. Clamor e súplica, Senhor. Clamor e súplica no lugar de oração hoje. Hoje. Uma porção do Seu Espírito sobre nós hoje. Hoje. Eu sinto Ele acendendo alguns corações aqui no lugar de oração. Eu sinto Ele acendendo alguns corações aqui no lugar de oração. Trazendo fé para crer em orações antigas. Fé para crer que Ele ainda pode tocar corações. Soralarabás. Jesus, agora. Um toque Seu no profundo agora. Soralarabás.